e sempre nas quintas, 20 horas, a gente está por aqui para levar até vocês as entrevistas através dos nossos convidados. E não só nas quintas, mas também nas terças e quintas, noites de terças e quintas são as ocasiões em que a gente ocupa espaço aqui no OG Notícias, endereço nosso no Instagram, ocupa espaço no Oeste Goiano Notícias, que é o nosso canal do YouTube. Nesses 2 dias da semana, assuntos importantes são tratados aqui. Hoje, quinta-feira, mais um assunto importante. E o que a gente vai falar aqui hoje é assunto que está na boca do povo, porque todo mundo comenta, todo mundo tem expectativa a respeito de uma prosperidade econômica aí para o município de Iporá, e que, na opinião de muita gente, pode vir aí através de quê? Através das terras raras, essa descoberta que fizeram aí no solo do município de Iporá. E esse será o nosso assunto aqui hoje. Para falar disso, eu convidei ele, o Derek Martins. O Derek ele é da área ambiental, ele trabalha na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, mas ele tem uma especialidade em mineração. E por ter essa especialidade em mineração, eu trouxe ele aqui, e hoje exatamente para falar sobre terras raras. Outro dia ele esteve aqui para falar de mineração de uma forma geral. Agora, hoje, especificamente, nós vamos falar sobre terras raras. Derek, satisfação você ter aceitado mais uma vez o meu convite, você ter vindo para nos trazer aí luzes, esclarecimentos a respeito agora de terras raras. Boa noite. Boa noite, Valdeci. Boa noite ao seu público. Eu fico muito agradecido pelo convite. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre esse tema que está muito atual, né? Muito relevante, não só no Brasil, em Goiás e Iporá, mas no mundo inteiro, né? Que é falar sobre terras raras. Então, eu acho que é bem oportuno para esclarecer a população local aqui de Iporá, porque, com certeza, eles veem, né, o movimento das empresas aqui, né, fazendo pesquisa, então, dessas notícias que as autoridades estão sempre falando, né, das terras raras que tem no nosso subsolo aqui do município e da região, não só do município de Iporá, mas da região. E hoje a gente vai poder tratar desse assunto. Muito obrigado pelo convite, estou muito satisfeito. É isso aí, Derek, a gente passa a falar então sobre terras raras e temos muita expectativa em torno disso. Nós sabemos aqui que no município de Iporá, Derek, esse é um município que surgiu naquela época, décadas de 30, 40, 50, surgiu antes até na mineração ali no Rio Claro, depois a pecuária e a agricultura, mais recentemente nós tivemos aí a fronteira da soja que se expandiu para cá, mas em termos de economia, basicamente foi isso, né, Derek? Nós não tivemos nada aqui que desse um boom, aquilo que acontecesse para mudar a realidade econômica do município. Agora começou a falar em terras raras, e a gente sabe que é um mineral raro, e então agora cria-se essa expectativa. Mas vamos entender, então, aqui o que é terras raras, se realmente a gente pode ter essa confiança e essa expectativa. E, Derek, para começar, eu vou começar pelo beabá, pelo ABC, pelo básico mesmo. O que são terras raras? Perfeito, Valdeci. Você falou sobre o território de Iporá, né? Falou sobre as riquezas que tem aqui no município. E aí, antes de falar o que são terras raras, eu quero falar para você o seguinte. São 3 grandes recursos que um território pode ter, recursos naturais, que são recursos minerais, vegetais e animais. A gente aprendeu isso no ensino médio, né, no ensino fundamental, eles falam até que são os 3 grandes reinos, né, animal, vegetal e mineral. Então, quer dizer, esses 3 grandes recursos naturais que existem no planeta e também nos territórios, né, municipais, no caso, é que traz a riqueza para aquela localidade. Você falou, né, que Iporá foi forte em pecuária, agora está a agricultura também forte e tal. Então, tem esse outro recurso, que é o recurso mineral, né, que faz parte desses 3 grandes recursos, que também existem no subsolo aqui do município. Não só terras raras, mas níquel e outras substâncias. Sobre terras raras em específico,
você perguntou o que são as terras raras, são 17 elementos da tabela periódica, quando a gente estuda na química. 17 tipos de terras raras? Não, 17 elementos da tabela periódica. Isso, 17, como se fosse 17 elementos lá da tabela periódica, né? Cada um tem um nome. Aqui em Iporá, por exemplo, os que ocorrem, né, em grande quantidade, maior quantidade, e os que são mais valiosos desses 17, que são as terras raras da tabela periódica, é o neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. Esses 4 é os que estão mais valiosos hoje no mundo, não só aqui, né, Iporá, que ocorre aqui, mas no mundo inteiro. Por quê? Porque esses elementos eles são utilizados em alta tecnologia, por exemplo, para a construção de drones, né, de superímãs para fabricação de drones, por exemplo, de carros elétricos, de armas militares, de celulares, né, de smartphones, de televisores. Então, quer dizer, são elementos utilizados na alta tecnologia. E os que têm o maior valor, os que têm uma valoração maior hoje na mineração, são esses 4 que ocorrem aqui em Iporá também, né? Os outros, que são no total 17, também ocorrem, né? Mas são menos valorosos, digamos assim, mas ocorre também no município. Então, Iporá tem esses 4 e que são valorosos. E que são valiosos, exatamente. Muito bem. É o Dérico Martins, especialista em mineração. E terras raras é o nosso assunto aqui hoje. Estamos numa transmissão que parte daqui do nosso estúdio, aqui da Avenida 15 de Novembro, 1771, e que chega até você, a vocês, milhares de pessoas que nos acompanham no OG Notícias, nosso endereço no Instagram, e aqueles que preferem nos acompanhar no YouTube, no nosso canal Oeste Goiânia Notícias. E para essa entrevista chegar até você, temos aqui alguns apoiadores. Exemplo do Baratão Shop, o campeão de preços baixos, 4 décadas de Baratão, servindo Iporá e servindo a região. O Baratão Shop é o campeão de preços baixos. Temos conosco aqui na transmissão a Bioenge Soluções Ambientais. É uma empresa que é da Maiara e do Endel, e é uma empresa, a Bioenge, que trabalha com a documentação na área de meio ambiente. Se você quer documentação na área de meio ambiente, chame pela Maiara e pelo Endel. Eles são da Bioenge Soluções Ambientais e o contato deles é o 649-9623-5621. Temos conosco aqui na transmissão o Posto Rede Parceirão, aquele que tem um combustível que te leva mais longe e por um menor preço. Tem 2 endereços de Posto Rede Parceirão na região. Ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. Como apoiador aqui dessa nossa transmissão, temos uma empresa de saúde, o Laboratório Bioanálise. É aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. Está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E o Laboratório Bioanálise faz coletas não só nesta cidade de Iporá, faz também coletas em Amorinópolis, em Jaupaci e em Piranhas. Voltamos à entrevista aqui com o Dérico Martins, especialista em mineração. Hoje o assunto é terras raras. Ô, Dérico, o pessoal está apostando muito em terras raras. Eu te faço assim uma pergunta bem genérica. Tem muita aposta realmente de que vai mudar a economia do município de Iporá. Uma pergunta genérica para você seria assim: vale a pena o povo botar tanta fé nas terras raras? Valdeci, quando a gente se depara com uma pergunta dessa, a gente tem que analisar para os casos concretos que existem no mundo, né? No Brasil e no mundo. Como, por exemplo, hoje já existe extração de terras raras no município de Minaçu, né? Então, quer dizer, era um município que já tinha extração de outros minerais, como, por exemplo, o amianto, né? Que é o crisotila, e hoje também ocorre a substância de terras raras lá e tem extração de terras raras em Minaçu. Claro que com a ocorrência de uma substância dessa, vai ter, né, a extração, vai ter aporte financeiro, inclusive de multinacionais, né? Lá em Minaçu, por exemplo, é uma empresa americana que tem aportes lá de investimentos para extrair, né, esse recurso mineral. E movimenta a economia, claro que movimenta a economia, né? Vem pessoas de fora para trabalhar, as pessoas consomem no local, elas têm que alugar casa, elas têm que pagar hotel, têm que comer em restaurante. Então, assim, quando a gente olha para essas cidades que já aconteceram, né, o que provavelmente vai acontecer aqui em Iporá futuramente,
a gente é só verificar o que está acontecendo lá para a gente ver o que vai acontecer aqui. Então, é uma coisa simples de se analisar, né? Minaçu, por exemplo, é um exemplo concreto, né? E tem outras cidades que são tipicamente minerárias, né? Por exemplo, Barro Alto, com níquel lá também, que foi uma cidade que era uma cidade bem pequena, e depois com a descoberta do níquel e investimentos milionários lá da Anglo-América, por exemplo, a cidade movimentou, claro que gira a economia da cidade. É como se a gente for pensar assim, desses 3 recursos que eu falei, né? Mineral, vegetal e animal. Imagina que uma cidade tem o território ali plano e é bom para plantio de agricultura, né? Para cultivo de agricultura, para plantar soja, por exemplo, vai vir investimento, né? Ou se a cidade é boa para pecuária também, vão vir uns investimentos. O Derek, a vereadora Viviane Especian, ela tem uma posição política crítica com relação à mineração. Ela chegou a afirmar, assim, que é contra a mineração. E ela é bem crítica nesse sentido. E ela me citou um número com relação a Minaçu, onde já se explora terras raras. Ela me contou, não foi no ar, foi numa conversa entre eu e ela, de que lá, a nível de receitas públicas, pelo menos a nível de receitas públicas, não é tão compensativo assim, em termos daquilo que gera de receita para a Prefeitura Municipal de Minaçu. Você tem dados nesse sentido? Tenho sim, Valdeci. O principal recurso que vem financeiro para o município se chama CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, que é um percentual que a empresa, ao vender o seu recurso mineral, tem que passar para a União, para os estados e para os municípios, né? Para o município afetado diretamente, é 60%, né, dessa CEFEM lá, que é uma taxa que tem, que a gente chama de royalty. A mineradora tem que pagar? Tem que pagar esse royalty para o município. Vira receita pública. Exatamente. E aí, para o município, tem esse percentual que vai para esse município diretamente afetado. Aí, em números reais, qualquer um pode consultar, né, porque tem hoje o observatório da CEFEM, é um dado público. Você consulta lá, escreve lá, Minaçu, terras raras. Você vai ver quanto que vai estar arrecadando mensalmente o município. Então a vereadora deve ter feito essa pesquisa. Sim, aí o município de Minaçu arrecada com terras raras hoje em torno de 200, 250 mil por mês com os royalties das terras raras em específico. Mas por quê? Porque está muito no início, né? Não está produzindo muito, e eles vão aumentar a exploração. Para você ter uma ideia, com o amianto lá, com o amianto crisotila, eles arrecadam mais. Eles arrecadam cerca de 500 mil, que é o mesmo município, em Minaçu. Então, quer dizer, o amianto crisotila está dando mais receita para o município do que as terras raras, porque as terras raras estão numa fase bem inicial lá ainda, né? E quer dizer, mas pode avançar e melhorar ainda. Mas tem municípios, por exemplo, Alto Horizonte, aqui em Goiás, que produz cobre, muito cobre lá, né? Pega receita lá na faixa de milhões por mês. Aí já sai dos milhares para os milhões. Aí já fica mais compensatório. Porque enquanto lá em Minaçu ficar nesse patamar de 200 mil apenas reais por mês entrando no cofre da prefeitura, não é tão significativo, não é? Exatamente, mas porque está numa fase inicial ainda, né? Isso porque pode mudar. Terras raras é um assunto muito recente e é um recurso que está sendo vendido muito recente aqui no Brasil. Na China, não. Na China já é bem mais antigo. Ô, Derek, você não é da política, você é o técnico. Eu cheguei a sugerir para a vereadora, e ela ficou de avaliar, porque quem tem posição crítica com relação a terras raras desconfia que pode não ser realmente o boom que vai transformar a economia do município. Sugeri para ela que precisaríamos aqui criar em Porá uma comissão formada por vereadores, professores de UEG, lideranças da comunidade, fazer uma comissão e fazer uma visita às cidades onde já se tem a exploração, para conhecer de perto quais são os benefícios e os malefícios de algo como terras raras. Você acredita que é válida essa ideia? Claro, exatamente. Isso eu também sugiro que se faça, né, que os representantes, os gestores, façam visita em lugares que já existem extração de minerais, né, inclusive para conversar com os gestores desses municípios também, né, para trocar ideias lá e ver como é que funciona, né, com os vereadores também. Por exemplo, em Minaçu, né, porque Minaçu já é um município que já é antigo, tanto no amianto, né, no amianto crisotila, e agora nas terras raras. Então, seria bastante interessante fazer uma visita em Minaçu,
Outro lugar também que em Goiás está com um projeto mais avançado do que Iporá é em Nova Roma. Lá em Nova Roma já tem lá investimentos anunciados na implementação da extração, que é a lavra mesmo, que é onde você vai tirar o minério. Aqui, Iporá, por enquanto, é só a fase de pesquisa, onde está fazendo furos para verificar ali o teor do minério, verificar a viabilidade mais futura, né? Isso daqui a alguns anos ainda. Minasul já está extraindo, né, inicialmente. Nova Roma já está mais avançado que Iporá. Iporá está ali, né, em último na pesquisa lá de terras raras. Mas então seria importante mesmo uma reunião dos gestores com esses outros representantes. Visita in loco. Exatamente, para verificar a realidade daquele município. Porque, Derek, a classe política, ela fantasia muito às vezes, né? Em todos os segmentos. Em terras raras, o governador Caiado está falando com muita euforia, a prefeita de Iporá deposita muita fé nisso. Então, uma visita em loco realmente checa realmente o que está acontecendo, até que ponto será positivo essa exploração e industrialização de terras raras. Você certamente concorda comigo que, às vezes, a classe política fantasia um pouco. Eu não digo nem fantasiar, mas assim, cria expectativas, né, para a população. Muito imediata. Que talvez seja uma coisa rápida, mas a gente sabe que não é tão rápido assim, né, porque é um mercado financeiro que comanda isso, né, as empresas ali, né, particulares, que vai comandar isso, que vai, por exemplo, se o preço das terras raras está elevado, está compensando investir, aí sim eles vão investir. Se o preço das terras raras, por exemplo, diminuir, vai acabar que pode ser que nem esteja investimento aqui por aí, igual aconteceu com o níquel, né? O níquel, por exemplo, tinha notícias, né, no ano ali de 2008, entre 2006 e 2008, teve um boom de pesquisa em níquel aqui, porque o preço do níquel estava alto. Mas depois o preço do níquel caiu e aí parou. Então, quer dizer, não foi para frente. Não foi só aqui, Porá, foi em vários outros lugares. Então, foi assim uma notícia, em Montes Claros, por exemplo, também teve, né? Teve, inclusive, especulação imobiliária, mas aí aconteceu que não é um mercado local, é um mercado global, né? De empresas estrangeiras que a gente não sabe o que está acontecendo no mundo, que vai acontecer ainda no mundo, né? Então, quer dizer, pode ser que o preço das terras raras diminua, né? Descubra outras reservas melhores do que a daqui. A gente não espera isso. Eu mesmo torço a favor, né? Do que aqui seja extraído mesmo, de que venha recursos para cá de forma ambientalmente sustentável, né? Ali licenciada pelo órgão ambiental de forma correta e que venha investimento estrangeiro, que venha investimentos para cá, porque se for pensar assim, então quer dizer, soja não pode vir para cá também, ou gado não pode vir para cá também, tudo isso impacta o meio ambiente, né? Tudo impacta, exatamente. E quando a gente fala que os políticos às vezes fantasiam muito e colocam a coisa como se fosse algo que vai acontecer imediatamente, é porque eu entrevistei, Derek, no ano passado, o senhor Nilson Francischini Botelho, que através do geólogo Paulo Afonso foi me apresentado como o maior especialista em terras raras do país. E ele disse que um projeto de terras raras em Iporá aqui, tal como está acontecendo, no mínimo, para começar uma extração, gastaria pelo menos 5 anos. Você concorda com a afirmação dessa? A cronologia é mais ou menos essa? Eu digo que talvez até maior. Porque se a gente for pensar nos casos concretos que existem, né? Por exemplo, o exemplo de Minasul, que é em Goiás. Isso significa que Minasul já vinha trabalhando isso desde muito antes? Minasul começou lá, o primeiro requerimento de pesquisa lá foi em 2010. Só em 2024 que começou a extração lá de forma tímida ainda, né? Então, quer dizer, 14 anos a partir do primeiro requerimento até começar a extração real, né? Iporá foi em 2018, o primeiro requerimento. Então, se a gente colocar também esses 14 anos, vai para 2032. Então, quer dizer, tem mais alguns anos ainda pela frente, né? Então, aí, realmente o que você fala coincide com o Nilson Francischini Botelho, professor titular do Instituto de Geociência da Universidade de Brasília. Ele foi meu entrevistado e ele falou que pelo menos 5 anos. Se admite que até mais. Então, realmente, esse otimismo exagerado aí dos políticos talvez seja uma coisa para conquistar aí a simpatia do eleitorado. Eu acho assim que
pode ser que esteja um aceleramento nas questões ambientais, por exemplo, e em outras questões burocráticas, né? Que são questões legais que a gente pode facilitar a atração de investimento. Então, quer dizer, o esforço político hoje é para atrair esses investimentos e para reduzir esse prazo aí, para ter investimento mais rápido, né? Isso falo de ordem ambiental, né? Para facilitar o licenciamento ambiental, para ser mais rápido, menos burocratizado, e também de ordem atrativa, de incentivos fiscais, por exemplo. Então, quer dizer, politicamente, pode ser que a gente reduza um pouco esse tempo, se tiver esforços, né, políticos. Terras raras no município de Iporá. Esse está sendo o nosso assunto aqui hoje, na entrevista que estamos tendo com o Derek Martins. Ele é especialista em mineração. Um abraço para o pessoal lá do Bar Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. Agora, Derek, uma pergunta bem objetiva. Onde exatamente está a jazida de terras raras no município de Iporá? Valdeci, essa pergunta aí que você está fazendo, ela é difícil de responder porque são várias áreas, não é só uma. Não é só uma. Hoje eles estão pesquisando na região ali do Buriti, que é divisa ali com Diorama, né? Ali tem pesquisa avançada de terras raras ali, então quer dizer, lá seria a área mais avançada. Mas tem áreas também na parte de Jacinópolis, nas proximidades de Jacinópolis, tem partes em quase todo o território de Iporá, hoje tem registro e fazem pesquisas. Por quê? Para entender, pesquisa de mineração é o seguinte, você não sabe se tem aquele recurso no subsolo, embaixo dos nossos pés. Como que vai saber que tem aquele recurso? Fazendo furo com uma sonda, né, com uma máquina que fura e coleta amostras do solo e da rocha lá embaixo, manda para o laboratório, analisa o teor daquela substância lá que foi mandada e verifica se tem realmente potencial de ter ali ou não. Então, hoje, eles fazem essas pesquisas em quase todos os locais de Iporá, e não só de Iporá, tá? Diorama, Jalpaci, Israelândia, ali naquela região ali da divisa dos 3 municípios, que é mais concentrado. Mas tem também para o lado de Amorinópolis, tem para o lado de Montes Claros. Então, aqui na região toda está se fazendo pesquisas para verificar a viabilidade. Mas é igual eu falei, é uma coisa muito inicial ainda, de furar, de verificar, mandar para o laboratório e ver se tem. Se não tem, não tem. Aí verificou que não tem, não tem. Primeiro é só o experimento, né? Tá verificando se tem o potencial. Porque tem que checar o local exato. Exatamente. Pode ter aqui e depois pode percorrer aí 2 quilômetros e não ter? Como é que é isso? Sim, quem trabalha na mineração sabe. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples, mas quando a gente fala de um recurso que ocorre naquele lugar, é porque alguma coisa indicou que tem uma ocorrência, né? Tem uma ocorrência diferente dos outros locais, tem uma concentração maior. Então a gente sabe que aqui Iporá tem uma concentração maior do que outros locais. Isso a gente chama de ocorrência mineral. Depois você faz os furos para fazer a cubagem. Cubagem é para a gente medir aquele depósito ali. A dimensão. A dimensão, para saber o tamanho do corpo ali do minério que tem ali embaixo, para saber se ele é economicamente viável. Depois que fizer isso, essa cubagem toda, aquilo ali vai transformar num depósito mineral. E aí sim você vai saber se ele tem valor econômico, aí sim ele vai transformar numa jazida, né? Um valor econômico. E aí depois que ele transforma numa jazida e faz todo o estudo de econômico para ver se compensa extrair, porque você tem um custo de lavrar aquilo ali, de tirar do solo, né? Então faz esse estudo, se for viável, se for economicamente viável, aquilo ali vai se transformar numa mina, que é quando vai começar a extrair. Então, Iporá está na fase só da pesquisa inicial, né, de fazer aqueles furos para saber se tem realmente potencial. E aí, esses estudos já tiveram relatórios prévios mostrando que sim, tem potencial. Por isso, dessas notícias, entendeu? Então, quer dizer, potencial tem, mas não se sabe a dimensão. É o que o Nilson Francischini Botelho disse. Fase ainda de pesquisa, não se sabe a dimensão das jazidas que existem no município de Iporá. Exatamente. O Derek, você quando falou do município de Iporá, você citou 2 locais aí, região do Jacinópolis e você citou também o Buriti, fronteira lá com o município de Diorama. É o lado norte do município, você não citou o lado sul do município,
que é fronteira ali com Amorinópolis. É só para o lado norte? Não, as empresas estão pesquisando Geral, na região toda. Tanto para o lado sul, né, de Amorinópolis, para o lado norte, para o lado leste, para o lado oeste. Tudo tem registros de empresas que estão pesquisando. Mas não significa que vai ter, né? Então, o que eu te falei foi que alguns locais já mostrou que tem um potencial, que foi essa parte ali da região do Buriti, né, da parte ali que se encontra na parte da Bacia do Santo Antônio, ali naquela parte mais divisa com Diorama. É isso aí. Vamos continuando aqui com o nosso bate-papo. O nosso entrevistado é Derek Martins. Ele é especialista em mineração. E aproveitando a presença dele, nós estamos sabendo mais sobre terras raras, um assunto que desperta muita expectativa em meio ao nosso povo de Iporá. Ô, Derek, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre questão ambiental associado à mineração. Antes, eu quero explorar mais o seu conhecimento a respeito da questão econômica mesmo, do que vai resultar isso. Porque tem gente, Derek, temendo que possa acontecer no município de Iporá apenas a extração das terras raras e que essas terras raras não seriam beneficiadas aqui, trabalhadas aqui, industrializadas aqui. Seria apenas uma extração e pega as terras raras e leva para um outro local. Você, como experiente na mineração, o que você pode dizer disso? Tem esse risco ou não? Ou é a classe política também trabalhar para que a extração na jazida seja processada aqui mesmo? O esforço que se faz hoje no Brasil é para isso, né? Para que toda a cadeia produtiva das terras raras se concentre no Brasil. Porque hoje a gente sabe que a China que domina toda a cadeia de terras raras. O que é a cadeia de terras raras? Desde a extração, tirar o minério do solo ali, beneficiar ele e produzir os produtos ali, né? Os superímãs, os drones, todos os aparelhos ali. Então, quer dizer, a China domina isso hoje. O Brasil só tem o recurso e, muito timidamente, lá em Minasul, está tendo a extração. Então, quer dizer, está vendendo a gente chama do minério bruto ali, que são os óxidos de terras raras, né? Óxidos totais de terras raras, que são esses 17 elementos. Então, vende ele ali mais um pouco refinado, mas ainda não está na fase metalúrgica dele, entendeu? Então, isso se está fazendo em outros lugares, né? Na China, por exemplo. Então, o esforço que se tem é para fazer com que o Brasil tenha toda essa cadeia para gerar emprego. Aí sim vai trazer mais renda, né? Vai gerar emprego, trazer renda. Mas isso não é uma coisa simples. Tem que investir em ciência, tecnologia. Tem alguns laboratórios, por exemplo, lá o laboratório da empresa que está em Nova Roma, ela tem um laboratório de teste em Aparecida de Goiânia, que inclusive é aberto para visitação, né, de estudantes, alguém que esteja interessado no assunto também, visitar. Lá eles têm essa concentração, né, dos minérios de terras raras, numa fase que ele fica mais apurado ali, né, que fica concentrado nesses elementos, e também um esforço para se produzir alguma coisa de mais manufaturado, digamos assim, né, de produto mesmo. Porque não é só exportar commodity, né, o produto bruto, mas também tentar exportar o produto manufaturado ali, o produto beneficiado. Em Nova Roma e em Minasul, então, há um trabalho que vai além da extração, mas que não é tanto assim ao ponto de refinar o produto para uso na indústria? Hoje a gente chama de commodity, né? Hoje está sendo exportado a commodity, que é o bruto. Mas futuramente, se tiver investimentos no Brasil ali de pesquisas, aí sim. Por isso que a gente vê o governador indo para o Japão, indo para outros países, vê o presidente também indo para outros países, para eles tentarem atrair investimentos, por exemplo, dos japoneses, dos chineses, dos americanos, e investir no Brasil, não só na extração para vender o produto bruto, mas para beneficiar ele aqui e tentar fazer também um produto mesmo ali que seja, nem que seja um imã, por exemplo, fabricar um imã, um super imã, né? Porque a gente sabe que esses super imãs eles são utilizados em várias coisas, carros elétricos, né? Drones, e vários outros produtos. Nem que seja o imã mesmo, porque hoje nem o imã não é fabricado no Brasil, né? Hoje ele vai embora como se fosse um pó ali, bruto, vai para a China, fabrica o imã, né? A gente compra o imã, compra o drone, compra esses outros produtos da China. O Brasil não fabrica imã? Não, ainda não. Puxa, atrasado o país nesse sentido, né? Exatamente.
Estamos com o Derek Martins nessa nossa transmissão. E essa transmissão ela tem apoio do Laboratório Bioanálise, aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. E o Laboratório Bioanálise é aquele que faz coleta além de Iporá. Faz coleta também em Amorinópolis, Jalpaci, em Piranhas. Essa transmissão conta com o Posto Rede Parceirão, aquele posto que tem o combustível que te leva mais longe e por um menor preço. Atende você em 2 endereços. O Posto Rede Parceirão está em Israelândia, nas margens da GO 060 e também em Iporá, no Posto Real. O Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. BioEnge Soluções Ambientais está conosco aqui na nossa transmissão. A empresa que atua na área de documentação para meio ambiente. Se você necessita documentação para meio ambiente, é com a BioEnge Soluções Ambientais, a empresa da Maiara e do Endel. E o contato da BioEnge é o 649-9623-5621. Contamos aqui na transmissão das noites de terças e quintas com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. Está conosco na transmissão. Essa empresa que está há 4 décadas servindo Iporá e servindo a região. O Baratão Shopping vende, inclusive, pelo WhatsApp. Isso para quem mora dentro do perímetro urbano de Iporá. Para isso, você precisa memorizar aí, teclar 649-8154-1495. Dando continuidade aqui na nossa entrevista com o Derek Martins, especialista em mineração, e falando de terras raras, o assunto que cria expectativa em meio ao nosso povo. O Derek, sobre a extração, dizem que extrair terras raras mexe com a área grande do terreno, que são imensas crateras e que envolve muita terra e que de muita terra se tira ali um substrato, algo que é mínimo no meio de muita terra revolvida. Explique para nós esse procedimento no que diz respeito a extrair terras raras. Mexe com uma grande área de terra, como é feito? Bom, Valdeci, eu vou te dar um exemplo falando sobre aqueles outros 3 grandes recursos, né, ou 2 grandes recursos, né, porque um deles é o recurso mineral e os outros 2, animal e vegetal, né? Todos esses recursos, quando a gente vai extrair eles da natureza, o que o ser humano faz? Extrai recursos da natureza, não é? Modifica a natureza natural como ela era, virgem. Quando o gado chegou aqui, teve que desmatar, não foi? E desmatar áreas extensas. Fazer pastagem. Pastagem. O pasto, ele que a gente tem aqui hoje, não é nativo. Então, quer dizer, áreas que tem pastagem é um pasto que foi trazido da África, que hoje a gente sabe que a maioria é braquiária, que é um pasto africano. Então, não é nativo, aquele ambiente já não é natural mais. E são grandes áreas, né? Então, quer dizer, para criar gado, você já teve que modificar grandes áreas. Para plantar soja, mesma coisa. Só que às vezes já pegou um lugar que já estava desmatado e já tinha plantado soja ali. Ou soja não, já tinha criado capim. Mineração, se a gente for comparar com esses outros 2, é mais pontual. Você não vê grandes áreas assim desmatadas, por exemplo. Quando a gente pega um mapa do Brasil ali, a gente vai ver uma mancha grande de pastagem para criação de gado, vai ver manchas grandes de agricultura e vai ver pontinhos de mineração. Ela ocupa uma extensão menor do terreno. Menor do terreno. Mas se a gente for falar no município de Iporá, aqui, voltando aqui para a nossa realidade, também não é tão grande, também é pequena, porque eles vão verificar o local que tem uma maior concentração, né? Naquele local só que vai ser viável. Naquele local que tem uma maior concentração que vai ser viável. Aí sim, naquele local lá, que às vezes já é um local que já tinha pasto, já foi um local que às vezes já tinha soja, aí talvez não precisa nem fazer desmatamento, vai remover, porque as terras raras, ela está no solo mais próximo e também no subsolo mais profundo. Aí você vai ter que pegar todo aquele material e concentrar ele através do beneficiamento que a gente chama. Para extrair, a gente fala aqui de 1 tonelada de solo, 1.000 quilos, que é 1 tonelada de solo bruto, você tira 1 quilo de óxidos totais de terras raras concentrado. Então, de 1.000, você extrai 1.
De 1001. De 1001, mas aí aquele resto que sobrou, 999, você volta para o local de origem, né, para tampar aquele buraco. É mais ou menos, eu estou falando isso a grosso modo, tá? Então você tira 1000 ali, beneficia ele, você tira 1 e os 999 você tenta voltar para aquele local para tampar o buraco. Entendeu? Então não fica uma cratera grande exposta, que repõe a terra que não é terra rara, volta para o seu lugar. Porque a concentração é de 0,1%, né? Que é esses 1 quilo em 1000. Então, quer dizer, o que não é utilizado, que é esses 999 quilos, né? Quase 1 tonelada, é o que não é utilizado, que vai voltar para tampar aquele buraco lá. Então, aquilo ali vai voltar, e aí, depois que voltar, eles falam que vão fazer o reflorestamento em cima. Então, quer dizer, isso é o que eu estou falando, que é o projeto que as mineradoras têm, né? Por lei, tem que fazer um reflorestamento sobre a área. Por lei, a mineradora extrai aquele material e o que não usa, que a gente chama de estéreo ou de rejeito, volta lá para aquele local para tampar o buraco e depois para reflorestar aquela área lá. Ô, Derek, e o dono da terra onde foi feita essa extração? Como é que fica a relação do dono da terra com os rendimentos? Como é que a lei prevê recompensar ou não o dono de uma propriedade rural onde vai haver uma jazida? Então, esse é bastante interessante porque no próprio Código de Minas tem falando lá que o proprietário da terra, aqui no Código de Minas eles chamam de superficiário. Por que eles chamam de superficiário? Porque o subsolo ele é da União. Ele não é do dono da terra. Não é do dono da terra. No Código de Minas também fala isso, né? Na nossa legislação brasileira, tanto na Constituição de 88 quanto no Código de Minas, fala que o subsolo é da União. E a União concede, ou uma pessoa física ou uma empresa, concede aquele recurso lá para pesquisar e depois para extrair. Agora, para chegar nesse subsolo, vai atrapalhar, vai danificar uma pastagem ou uma lavoura. Exatamente. Aí como é que fica a situação do proprietário? Por isso que o proprietário ele tem direito, por lei, de participação nos lucros da empresa e num percentual da CEFEM, que é o que eu te falei lá, que é a compensação financeira pela exploração mineral lá, né? Então, na lei já fala que 50% da CEFEM é destinada ao proprietário do solo, que é o superficiário. Quantos por cento? 50% da CEFEM. CEFEM. Da CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral. Então, além disso, ele também pode negociar com a empresa. CEFEM, você falou antes, é o recurso que vai para a Receita Pública do município. Isso. Então, a metade é do dono da terra. Isso, a metade daquele montante. Não quer dizer que a metade vai para ele e os 50% vai para o município. Quer dizer que a metade, 50%, né, o valor da metade, é destinado ao proprietário da terra, né? Digamos assim, ó, a CEFEM para o município vai dar 400 mil por mês. Eu falei que dava 250 mil, né, da CEFEM para o município lá de Minaçu. Então, quer dizer, só que esse percentual da CEFEM do município, que é de 60% do todo, né? Mas, para o proprietário, seria algo em torno de 200 mil reais para o proprietário da terra por mês, desse valor que eu te falei, que seria os 250 mil lá do município, né? Então, com esse valor aí, é claro que o proprietário rural não vai se recusar de ceder lá a área dele para a extração de terras raras. E até por lei, ele nem pode recusar, né? Exatamente. Ó, para me explicar melhor para o pessoal entender, a CEFEM a alíquota da CEFEM é 2% da venda do minério. 2% da venda do minério, que é o 100%, o todo da CEFEM, né? Então, eu digo, 2% que eu... A parte mínima, né? Isso, 2% da venda vira o todo da CEFEM. E 98% é da empresa exploradora. Exatamente. Aí, 60% vai para o município afetado, né? Aí, no caso, os 50% daquele valor vai para o proprietário da terra. Então, quem vai ganhar dinheiro realmente é a empresa exploradora. Hoje, Derek, com quem tá os direitos de exploração? Que já me falaram que era dos chineses, depois alguém vendeu para alguém, e parece que estão negociando muito assim. Hoje, quem é o detentor
dessa área aqui, porque a gente sabe que o DNPM, o Departamento Nacional de Pesquisa Mineral, ele mapeia o Brasil em áreas e a pessoa que vê perspectiva de mineração, ela requer uma área, né? Hoje, quem está detendo aí essa área de terras raras aqui no município? Não é só uma empresa, são várias, né? Não é só uma. Então, tem empresas australianas, tem empresas canadenses, tem empresas americanas, né? Então, quer dizer, não é só uma empresa, Tem não. várias, então, em Tem Porá. várias empresas em Porá. Então, qualquer um pode, na verdade, né? Porque, como eu falei, na legislação fala que o recurso mineral é da União, né? O subsolo é da União, e a União concede a quem requerer primeiro, quem chegar primeiro, que é o direito de prioridade, que a gente chama. Então, quem fizer aquele registro ali primeiro no local, ele tem o direito de pesquisar e depois de extrair, né? Então, se tem várias empresas aqui no município, então o município está dividido aí em várias glebas, fatias, em várias empresas. Cada uma tem um mapa que lhe pertence. Sim, sim, exatamente. A gente chama de polígonos, né? De áreas poligonais, que pode ser de até 2.000 hectares cada uma. Então, você registra ali 2.000 hectares uma área, depois outra, aí você fecha uma área toda ali para você fazer a pesquisa ali. Isso não quer dizer que vai ter, né? A empresa está arriscando também. Ela está jogando, né? Porque tem que pagar taxa para a União, tem que investir aportes financeiros grandes. Por exemplo, as empresas aqui que estão pesquisando aqui, elas estão investindo na ordem de 5 a 6 milhões de dólares só na pesquisa, tá? Que foi anunciado. Isso aí foi anunciado. É uma coisa que é público, né? Que eu estou falando, que foi anunciado 5 a 6 milhões de dólares na pesquisa para verificar se tem viabilidade. Depois, se tiver viabilidade, aí os investimentos são da ordem de 50 milhões de dólares para a extração. E sobre essa pesquisa que o Derek está mencionando, quem passar de manhã muito cedo ali na Lanchonete Real, ali no Hotel Real, ao lado do Poço Real, vai ver ali homens tomando café ali, uniformizados, é de uma empresa que está fazendo exatamente esse trabalho. E são vários homens, hein? Muita gente cuidando disso. Valdeci, essas empresas, às vezes, essas empresas que estão fazendo a sondagem são terceirizadas, não são nem a empresa que é a detentora. O que acontece? A empresa que é a detentora terceiriza para alguém que exatamente, fazer o serviço para empresas terceirizadas fazer a perfuração. Mais braçal da história. Exatamente. Com o apoio do Baratão Shop, a BioEnge Soluções Ambientais, o Posto Rede Parceirão e o Laboratório Bionarce, nós estamos aqui partindo para o final da nossa transmissão e dessa entrevista com o Derek Martins. Agora, Derek, nós vamos terminar isso aqui falando de meio ambiente, porque tem muita bronca aí, tem gente apostando que vai ser um caos para o Ribeirão Santo Antônio, porque você mesmo disse ali que as pesquisas avançaram mais, ali naquela região. É ali a região do Jacinópolis, é a região do Buriti, tudo isso é bacia do Santo Antônio. E o pessoal está em pânico aí, os ambientalistas ficam em pânico. Eles têm razão de preocupar, Eric? Valdeci, eu vou te falar um negócio que eu já participei de todas essas áreas que você está falando aí. Eu já fui ambientalista e sou até hoje, na verdade. Já fui minerador e sou também. Então, eu consigo ter uma análise... Você joga dos dois lados. Por quê? Como que a gente faz? Não tem como só preservar, né? Senão não tinha todos esses recursos que a gente está vendo aqui, né? Então, quer dizer, nós precisamos dos recursos. Não tem como viver sem esses recursos. E não adianta falar não, que não vai deixar de acontecer. Vai acontecer. Se for para acontecer, vai acontecer, né? Então, o que tem que se fazer é verificar a melhor forma de mitigar os impactos, né? Tem leis para isso. Tem leis para isso. Eu estudei a bacia do Ribeirão Santo Antônio, né? O volume de água ali que abastece a cidade. E como eu também era da área da mineração, né? E até hoje sou inclinado para essa área, eu sei falar que, por exemplo, se tiver que instalar uma mineradora mesmo na área da bacia do Santo Antônio, eles vão fazer algum jeito para não prejudicar a cidade, entendeu? Ou algum reservatório de água ali para abastecer a gente na época do período de escassez, ou uma mudança da captação. Então, para tudo tem solução, sabe? Então, você não está preocupado com isso? Não é uma coisa assim que a gente vê que vai impactar mesmo, porque vão ter audiências públicas,
no dia que for anunciado mesmo que vai ter a extração, a lavra desses recursos minerais, tem que ter audiência pública, né, para contar para a população como que vai ser, onde que vai ser. Aí sim, a gente vai descobrir onde que vai ser, porque até agora não se sabe mesmo se vai ser na bacia do Santo Antônio, ou se vai ser em Diorama, ou em outra bacia. Está tudo ainda na fase de pesquisa. Quando chegar nessa fase de falar, olha, é aqui, vai dar certo, né? Aí tem que se fazer o licenciamento ambiental, que aí vão apresentar os estudos de impacto ambiental, que é o EIA e o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, para o órgão competente, no caso, ou a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né, que hoje ela é a responsável. Então, aí sim, vai ter as fases de discussão com a população ali para mostrar, olha, a gente vai extrair, se for na Bacia do Santo Antônio, vai ser lá, mas a gente vai trazer essas soluções aqui para mitigar os impactos, entendeu? Deve dizer assim, o córrego está lá, a extração vai estar aqui, entre essa extração de jazida aqui e o córrego, algumas medidas vão ser tomadas, eles vão ter que se comprometer aí com medidas. E aí também é a hora da população ir para ver, né, e entender do assunto, e se tiver alguma coisa errada, pressionar, entendeu? Então, quer dizer, não vai ser nada acobertado, nada escondido. Então, vai ser tudo às claras para a população discutir, entender e compreender o assunto e depois aprovar, né? Então, Dérico, você como ambientalista e também minerador, você concilia as duas questões. Você acredita que tem que haver a exploração, a extração desse minério, terras raras, mas tem que haver também a aplicação das leis ambientais. É evidente, porque não tem como a gente impedir um investimento desse, né, se é viável, se vai trazer recursos. Como que não tem como impedir, né? Se a empresa cumprir as leis certinhas, né, passar por todas as etapas ali que tem que se passar, não existe, ninguém pode impedir, entendeu? Se tiver tudo certo, pode impedir. Se fosse assim, a gente impediria a plantação de soja também, que a gente sabe também. Impacta, né? Bate veneno ali, vai para o Santo Antônio. E aí? Tem coisas para fazer para mitigar esses impactos. Mesma coisa a mineração, né? Não dá para parar aí o desenvolvimento. Tem que aplicar a lei e realmente diminuir os impactos. Dérico, muito bom a sua explicação hoje sobre terras raras aqui. Eu vou te deixar à vontade agora, Dérico, para você falar alguma coisa a mais que você queira acrescentar sobre terras raras, que seja importante destacar e que eu talvez não tenha te perguntado. Não, mas é isso. Esse momento foi bastante oportuno, porque eu sempre tive vontade de tentar esclarecer mais a população que não entende muito desse assunto, né, de minerais, porque os minerais são importantes para a nossa vida, né? Só a gente olhar em volta aqui, ó, tudo que tem em volta da gente, de todo mundo que está vendo em casa aí, a maior parte, isso eu afirmo com certeza, a maior parte vem de recursos minerais. E o microfone que nós estamos usando aqui é resultado de uma mineração. Eu vou te dar exemplos mais básicos. O tijolo que constrói casa vem de mineração, a areia que constrói casa vem de mineração, a telha que constrói casa vem de mineração, o cimento vem da mineração, o piso vem da mineração. Então, tudo que não é recurso vegetal, o que é um recurso vegetal? Madeira é recurso vegetal, né? Uhum. Já vem do quê? Da plantação de árvores, né, para reflorestamento ou do desmatamento. O que mais? Animal, algodão. Se for algodão, se for couro, se for alimentos, vem dos recursos animais. Então, o que não é vegetal e o que não é animal, o resto, tudo vem da mineração. Petróleo é da mineração, metais, todos os tipos de metais, vidro. Então, tudo que a gente olhar na nossa volta aqui, a maior parte vem da mineração. Então, quer dizer, não tem como a gente viver sem. E a gente, às vezes, não observa que tem uma olaria aqui que fabrica tijolo, que não tem uma extração de areia que produz ali a areia para fazer a nossa casa, não pensa que tem uma mineradora de cimento para fazer também, né? Todo dia tem obras aí, ó, de construções, né, que vem da mineração. Então, isso é o básico, né, que eu estou te falando. Então, a mineração é bastante importante, não tem como a gente viver sem. E a tecnologia das terras raras vem a partir da mineração, né, com esses minerais que são estrategicamente viáveis ali para aumentar a tecnologia, né, que a gente sabe. Muito bem, Derek, valeu demais. Suas explicações foram importantes hoje, nessa noite de quinta-feira. Satisfação te receber aqui, agradecimento.
E uma das formas que a gente tem de agradecer quem vem aqui conceder as entrevistas, fazer os esclarecimentos, é deixando um presentinho para o entrevistado. No caso do Derek hoje, um livro de presente, Olha, é de minha autoria, está com a obrigado. dedicatória. Obrigado, Derek. Valeu demais. Muito obrigado, Valdeci. Abraço a todo mundo. Noites de terças e quintas são de entrevistas. Receber aqui pessoas que dominam assuntos que são de interesse de Iporá e da região. Hoje foi Terras Raras. Terça-feira teremos aqui um outro assunto importante. Aguarde a nossa entrevista de terça. Até lá, até terça. Um abraço a todos.